Muito bem, para quem não sabe, aqui o Ricardo Sanfilippo tem esse Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, Ricardo Sanfilippo, você encontra lá rapidinho. E depois hoje vai ter até uma propaganda no meio do programa aqui, uma propaganda muito bem feita, parece que o Ivan que editou, Ivan, alguma coisa assim, né? isso, Deve estar na escuta também aí o Ivan, provavelmente. Então sim. vamos começar então nosso bate-papo aqui, nossa entrevista sobre apometria, desdobramento e mediunidade. Começar com o mais básico de tudo, né? O que que é a apometria e se existe uma diferença entre hipnometria e apometria? Tá, ok, vamos lá, Samuel. Quando surgiu a apometria, um pouco antes, usavam o nome de hipnometria, porque parecia um pouco com hipnose, né? A apometria consiste no desdobramento, é uma técnica que consiste no desdobramento dos corpos espirituais esses que são diferentes do que considera o espiritismo tradicional, né? O espiritismo, corpo físico, o perispírito e o espírito. E na apometria são 7 corpos, então, tirados aí do hinduísmo, da Blavatsky: corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Então, tem essa pequena diferença. Quando você dá comandos mentais, com impulso da vontade e pulsos, você desdobra e separa esses corpos. Então é como se você tivesse, imagina 7 cartas de um baralho, todas sobrepostas. Quando você olha uma atrás da outra, parece que é uma só. Quando você desdobra, então separa-se esses corpos e dá para tratar os corpos. Quando o criador da apometria começou a estudar isso, lá em 65, 70, 75, o José Lacerda, que era um médico e espírita do Rio Grande do Sul, ele percebeu que dava para, com desdobramento, perceber melhor as questões espirituais das pessoas. Então, ele viu uma palestra lá no Sul, gostou, tinha um porto-riquenho que morava no Rio de Janeiro, foi lá fazer uma apresentação no Congresso Pan-Americano, ele gostou de ver essa técnica, porque esse porto-riquenho dava comandos e ele chamava de hipnometria, tá? Uhum. E o que acontecia? Como havia essa separação, aumentava a sensibilidade das pessoas, e as pessoas conseguiam, quem já era médium, perceber questões espirituais no próprio ambiente ou à distância, até em outra casa. Aí ele ficou maravilhado com isso, voltou para a casa dele, pegou a esposa dele, que chamava Yolanda, e falou: vamos fazer um teste aqui em casa. Aí desdobrou ela e ela percebeu um outro ambiente. Ele falou: nossa, isso daqui dá para usar muito no espiritismo. Lembrando que o porto-riquenho ele não era espírita, o Lacerda era espírita, então ele começou a pesquisar isso lá num centro que ele trabalhava, que chamava Caminho, como que é? Casa do Jardim, Casa do Jardim. Dentro do hospital tinha um local onde eles se reuniam, onde tinha um jardim ao redor, eles chamavam de Casa do Jardim. Então reunia médiums, tanto faz se eram médicos ou não, e faziam pesquisas. E ficaram durante um tempão fazendo essas pesquisas, até que o José Lacerda elaborou a teoria aí da apometria. Então é uma técnica, não pertence a religião nenhuma, foi criada no Brasil por um médico e espírita, e pode ser aplicada no espiritismo, pode ser aplicada na Umbanda, pode ser aplicada por um grupo espiritualista. No começo, quando ele começou a desenvolver, não haviam terapeutas que trabalhavam com isso. Era só para grupos espíritas e para atendimento em grupo, né? E com o tempo, foram passando décadas e décadas, tinham reuniões, aí foram aparecendo terapeutas daqui e de lá, pegando uma técnica daqui, uma de lá e acrescentando ao trabalho que eles já faziam. Tem muitas técnicas, né? Então hoje nós temos muita gente que trabalha com apometria de diversas formas. Então varia muito de um jeito para o outro. Tem muita gente que fala comigo, eu fiz vários cursos, não um só de apometria. O que eu mais me ambientei é aquele que está voltado para incorporações, com guias da Umbanda, e poder falar para a pessoa o que nós vimos. Tem grupos que são espíritas, que eu fiz curso, e que não pode incorporar guia nenhum da Umbanda, e não pode falar para a pessoa o que você viu, a ponto de ser mandado embora do grupo se você falar. Ou não pode falar nada, já esqueceu tudo, Deus já criou isso daí para você esquecer, não é para lembrar. E aí eu sempre questiono isso, né? Mas existe terapia de vidas passadas, TVP, tem um monte de terapeutas aí nos Estados Unidos, Brian Weiss, escritores aí famosos, psiquiatras, psicólogos, que trabalham com TVP, né, regressão, e ajuda muito, curar muita gente. Então a gente não pode desconsiderar isso, porque tudo gira, tudo muda ao longo do tempo, né? A Terra gira em torno de si mesma, ao redor do Sol, ao redor da galáxia, aí vai. Tudo muda,
Então a apometria é um conhecimento novo, não estava no espiritismo em 1857, mas usa questões do espiritismo. E eu acho que ela, bem feita, em grupo, precisa de trabalho com os guias, fica mais completo. A gente percebe isso ao longo dos anos. Bom, então a diferença é essa, a hipnometria vem do nome de hipnose, e o Lacerda modificou isso na junção de duas palavras lá, que é apo e metria. Metria, medir, apo, digamos assim, a distância. Medir algo que você não vê com os olhos físicos. Seria mais ou menos essa a tradução, né? Uhum. Tudo A gente bem? vai entrar em Esclareceu? diversos assuntos correlacionados com o que você acabou de falar, inclusive dos corpos, para a gente se aprofundar também nisso, nessa perspectiva, né, que é um dos pontos que você citou como sendo de diferente entre o espiritismo, a visão do espiritismo e a visão da apometria. Mas existe alguma outra, ou qual você falou sobre a companheira, né, do Lacerda, que falou que seria interessante nos trabalhos de obsessão. Então, vou pegar uma pergunta ligada a isso. Qual, então, a diferença de um trabalho de desobsessão tradicional espírita e um trabalho de apometria, para ficar muito mais claro para quem está também nos acompanhando? Tá. No trabalho de apometria, você tem os recursos próprios, onde você não precisa dos guias, e são várias leis e técnicas, né, que você aprende. Levar a pessoa até o passado, ver o que ela fez, você pode mostrar para o obsessor ou para o espírito perseguidor o que ele fez de errado no passado também, digamos, acessando os registros do passado dele. Então, aprendendo lei por lei, você vai vendo isso. Pode levar ele para um futuro provável, que se ele continuar fazendo as coisas negativas que ele faz, ele vai para um lugar desagradável. Então, eu diria que tem um pouco mais de recursos. Eu trabalhei muitos anos no espiritismo e muitos anos na Umbanda. E eu vi que é um pouquinho mais completo. Então você pode usar recursos próprios da pessoa que está falando, sem os guias. E você pode usar só dos guias, sem os seus recursos próprios. E você pode usar os dois juntos. Então fica mais completo. Então, às vezes, tem coisa que os médiuns, pela clarividência, não estão vendo, porque depende muito da capacidade, do desenvolvimento mediúnico de cada um. Então, quando você tem alguma dúvida, você pode perguntar aos universitários. Então, aí vem algum guia e fala, olha, às vezes eles falam coisas que os médiuns não viram. Então, não é uma questão só anímica, ou digamos assim, só do médium, da capacidade, do treinamento dela. Tem coisas que dependem de vibrações que estão em outros planos, que aí para acessar lá, algum médium não consegue às vezes. Então, o trabalho fica mais completo quando são as duas equipes, tá? Respondi? Uhum. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.